Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Ontem nós fizemos o segundo vídeo dessa série de vídeos, da Resolução 4925 de 10 de novembro de 2023. Essa resolução importante, gente, agora na seção 3, está falando da ampliação de carga horária do professor efetivo. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para um aspecto importante aí, porque afinal de contas a Secretaria de Estado de Educação publicou oficialmente a resolução do calendário oficial de 2024, pessoal. É a resolução Secretaria de Estado de Educação número 4928, de 17 de novembro de 2023, está publicada no jornal Minas Gerais, pessoal, nesse sábado, dia 18 de novembro de 2023. Lá na coluna 1 começa essa resolução, que eu apresento para vocês um pedacinho, só para a gente ter uma ideia, e depois o canal da Educação vai fazer um vídeo comentando os principais eventos, da resolução 4928 de 17 de novembro de 2023. Mas se você quiser, já pode ir lá no jornal Minas Gerais, porque está publicada nessa data de hoje. Estou gravando o vídeo hoje, dia 18 de novembro, portanto, no jornal Minas Gerais, está lá a resolução 4928, 17 de novembro de 2023. Ela vai estabelecer para a rede pública estadual de ensino a educação básica, os procedimentos de ensino, as diretrizes administrativas e pedagógicas do calendário escolar do ano de 2024. De cara, pessoal, nós temos aqui já algumas datas que eu apresento para vocês, só para tirar aí a ansiedade, porque o pessoal fica perguntando, quando é que começa o ano letivo, quando é que começa o ano escolar, Então, no artigo 4º dessa resolução, está falando lá que nós deveremos iniciar o ano letivo, pessoal, em 5 de fevereiro de 2024, mas o ano e o semestre escolar vão começar aí no dia 1º de fevereiro de 2024. Então tá assim, férias escolares de 2 a 31 de janeiro, isso muito nos interessa, pessoal? As férias escolares de 2 a 31 de janeiro, e aí, não esqueçam em janeiro, pessoal, do processo também de escolha de vagas online, que começa no dia 5 de janeiro. O canal de Educação vai fazer aí um chamado para todos vocês, para não esquecer, que afinal de contas você fez a inscrição no canal de Educação, fez a inscrição também no processo de inscrição 2024, essa resolução já saiu, você já fez a sua inscrição e está aguardando agora a escolha de pelo menos 50 escolas, por Superintendência Regional de Ensino. Então você fez lá as 3 inscrições no quadro administrativo, fez também as 3 inscrições no quadro magistério, e vai fazer logo a escolha das escolas no dia 5 de janeiro, tá, pessoal? Ao que parece, dia 5 de janeiro até, não vou falar porque eu não lembro, mas é 5 de janeiro que começa, o mais importante é quando começa. 5 de janeiro a gente vai apresentar essa chamada para você que é inscrito no canal da Educação. Então você fez inscrição no canal, ativou o sininho, nós vamos divulgar um vídeo aí com essa data, com esse cronograma online para que vocês possam acompanhar. 5 de janeiro, e parece que é pouco tempo, viu? É tipo assim, de 5 a 9, 5 a 10, algo assim, tá? Muito bem. Aí nós temos a resolução aqui, gente, falando do calendário escolar. Então, o início do ano, semestre escolar letivo, ele vai começar. Início do ano, semestre escolar. Ele começa 1º de fevereiro de 2024. Início do ano, primeiro semestre letivo. Letivo é com aluno, 5 de fevereiro de 2024. Então, os professores, no semestre escolar ou no ano escolar, eles vão se encontrar na instituição de ensino em 1º de fevereiro de 2024, com aluno a partir do dia 5 de fevereiro de 2024. O início do segundo semestre letivo é 8 de 7 de 2024, e o término do ano, e também do semestre escolar e letivo, término do primeiro semestre letivo, 3 de 7 de 2024, término do primeiro semestre escolar, 5 de 7 de 2024, término do segundo pessoal, do ano, e também do segundo semestre letivo é 13 de 12, letivo, tá, pessoal? E aí o escolar, o término do ano, o segundo semestre escolar é de 23 de 12 de 2024. Então, letivo começa no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 13 de 12 de 2024. E ano escolar no 1º de fevereiro e vai até dia 23 de dezembro de 2024. Lembrando que os dias escolares, pessoal, são destinados ao planejamento de reuniões, formação continuada dos professores das escolas e realização dos estudos independentes de recuperação, conforme indicado no anexo, que eu apresentarei mais tarde para você, porque não é a ideia do vídeo aqui. Agora, tem um detalhe importante,
Porque também saiu nessa resolução, não nessa resolução, mas nesse jornal Minas Gerais, uma observação em relação, uma retificação em relação à inscrição 2023, tá, pessoal? Para 2024. É uma retificação da resolução 4920, de 6 de outubro de 2023. A princípio é a única retificação que nós temos aqui, mas ela vai, ó. Ela vai somando aqui, ó, e vai andando as páginas. Talvez a gente tenha até uma retificação aí da 4919, né? Porque era 4920 e 4919. Mas aqui de cara, a informação que nós temos é que em relação à resolução 4920, nós temos já uma retificação publicada no jornal Minas Gerais, na data de hoje, dia 18 de novembro de 2023. O secretário de Estado de Educação, Igor, né, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de definir critérios e procedimentos para inscrição e classificação de candidatos, para atender as necessidades de convocação temporária de excepcional interesse público para o exercício de função do quadro de magistério, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Resolve retificar o anexo 1 e o anexo 3 da resolução 4920, prevalecendo a publicação realizada nesta data. Então, pessoal, vai lá no jornal Minas Gerais e dê uma verificada, tá? Para você adiantar logo, tá publicado hoje, dia 18/11, sábado, tá na página 20. Então começa na página 20, toda essa documentação, esses anexos, né? Onde existem aqui essas retificações em várias habilitações, o que será cobrado aí para os servidores que fizeram a inscrição. E em seguida, logo em seguida, nós temos também a publicação do calendário oficial para 2024, pessoal. Através da resolução 4928, 17 de novembro de 2023. Lembrando que está publicado na página 30. Então começa na página 20 com essa retificação em relação a 4920 do quadro de magistério. Anexo 1, né? E parece outro anexo aí. E na página 30 nós já temos a publicação da resolução 4928, 17 de novembro de 2023, que fala sobre o calendário escolar, dando outras providências aqui. Importante, vou baixar aqui, muito bem. Agora a gente vai entrar aqui, pessoal, na nossa terceira parte, nosso terceiro vídeo, que vai falar sobre a ampliação da carga horária do professor efetivo. Imagina aquele professor efetivo que foi ali nomeado, né, com um número acima de 5 horas aula, 5 aulas semanais, e naquela escola apareceu ali mais aulas, então ele pode pedir a ampliação da carga horária do professor efetivo. Essa ampliação ela tem que ser publicada no jornal Minas Gerais, por isso é importante comunicar à Secretaria de Educação, porque uma vez que você amplia a carga horária, não tem retorno, tá, pessoal? A não sei que aconteça outras coisas aí, né? Mas não tem retorno. Então, é o desejo do servidor a ampliação da carga horária. E aí tem as normas aqui, né? Em relação à questão do empate, na aplicação dessa ampliação de carga horária. Vamos apresentar esse vídeo com vocês, por isso eu convido para assistir a essa apresentação, essa leitura, né, comentada aqui, dessa importante resolução com a 4925 de 10 de novembro de 2023, na tela para você. Artigo 22, vou pegar até um marca-texto aqui para ficar mais fácil da gente poder destacar. Nós temos aqui a chamada resolução. A seção 3 vai falar da ampliação de carga horária do professor efetivo, né? Então vamos marcar aqui com uma cor mais clara para ficar mais fácil da gente entender. No artigo 22 está dizendo o seguinte: após a atribuição da composição do agrupamento de aulas, conforme o previsto nos artigos 12, 13 e 15, que nós já apresentamos no vídeo 1 e 2 dessa resolução, as aulas assumidas em caso de cargo vago, tá, pessoal? E no mesmo componente curricular da titulação do cargo do professor habilitado, formado em história, por exemplo, geografia, ciências, né? Biologia, química, física, todos os conteúdos curriculares, passarão a integrar a carga horária semanal do professor. Então passa a integrar a carga horária semanal do professor, sem ultrapassar o limite de 24 horas semanais. Isso é formalizado mediante um requerimento e uma publicação de ato próprio, como eu mesmo disse, vai para o Minas Gerais, no caso da ampliação de carga horária.
O parágrafo primeiro está dizendo o seguinte: as aulas em caso de vacância. O que é vacância, pessoal? É quando existe um cargo vago naquela função. É um servidor que pede exoneração, é um servidor que foi exonerado, é uma vaga que surge, é uma função que surge. Ali então você tem um cargo vago, não é? Então as aulas em caso de vacância, que surgirem durante todo o ano letivo, é importante essas palavras, né? Todo o ano letivo, deverão ser oferecidas. Então veja bem, diretor de escola, presta atenção, porque nós temos um recado para você. Você deve, aqui não está pedindo, perguntando, implorando, é uma ordem clara, deverão ser oferecidas aos professores efetivos. Eu escutei até um comentário aí no canal da Educação, de uma colega, né, que ela estava falando assim, mas você está fazendo um vídeo aí somente em relação aos colegas efetivos. Sim, gente, nesse primeiro momento aos efetivos, mas presta atenção, porque nós temos muitas informações para passar para todos vocês. Tá? Então não preocupa, que logo logo nós vamos poder dar destaque aos servidores contemplados aí com extensão de aulas, por exemplo, não é? E a gente vai poder discutir isso aí. Então presta atenção, acompanhe comigo, porque é importante você estar verificando, porque logo logo nós vamos tratar de... Porque nós estamos distribuindo essas aulas para os professores efetivos, sim, nesse é o primeiro momento. O regulamento, ele pede para a gente aproveitar todo o quadro da escola, senão você coloca o servidor como excedente, isso não é bom para ninguém. E aí, em último caso, essas vagas são oferecidas, as que realmente sobram em cargo vaga, elas são oferecidas, né? Ou em substituição para os servidores contratados, aqueles que fizeram a inscrição. E aí mesmo a resolução de inscrição, ela tem critérios lá. Ela tem alguns procedimentos que têm que ser respeitados, como por exemplo, o servidor fez concurso público? Sim. É concurso vigente? Sim. Ou foi homologado? Ok. Ele foi nomeado? Não. Então ele está ali, não nomeado, tá, pessoal, para participar desse processo. Então inscrito, não nomeado, claro, habilitado, nos termos da legislação vigente. Então o que está dizendo aqui nesse primeiro ponto, pessoal, é que as aulas em cargos de vacância, elas que surgirem durante todo o ano letivo, elas deverão ser oferecidas aos professores efetivos. Tem que ser registrado em ata, presta atenção nessa informação, isso é importantíssimo, tá falando para vocês. Então tem que ser registrado em ata, tá, antes da disponibilização da vaga para convocação temporária. Por isso que eu falo, primeiro se organiza a escola por dentro. Depois o que você... Eu não gosto de falar sobra, né? Porque é muito ruim, mas é exatamente isso, pessoal. Você organizou o quadro da escola, aquilo que é demanda para contratação, convocação no quadro administrativo, convocação no quadro de magistério, você disponibiliza. Porque também não é justo. Se você tem condição de oferecer a vaga para o servidor efetivo, porque a regra é o concurso público, em último caso, em caráter excepcional, para atender excepcional interesse público. Por isso que fala excepcional interesse público. Então você faz o registro em ata antes da disponibilização da vaga para a convocação temporária. Até aí, tudo bem, não há problema nenhum. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar aqui porque é importante falar sobre esses assuntos. Nós estamos tratando sobre um assunto importantíssimo, que essa resolução é a mais esperada no ano. A ampliação no parágrafo 2º. A ampliação da carga horária não poderá ser reduzida após a alteração referida no caput deste artigo, salvo na remoção e mudança de lotação. Mesmo assim, na remoção e na mudança de lotação, é importante eu comentar com vocês o seguinte: na remoção e na mudança de lotação, pessoal, presta atenção nisso. O que acontece? O servidor ele tem que aceitar, ele tem que dar um aceite ali de que ele quer reduzir ou não a sua carga horária. Então, se houve ampliação da carga horária dele de 12 para 16, por exemplo, ele vai, no caso, solicitação de remoção ou mudança de lotação, seja a remoção estadual ou a remoção regional, nós temos vídeos no canal que explica cada um desses tipos de remoção. É importante você saber que não poderá alterar isso aí, tá, pessoal? Ou seja, essa ampliação ela é fixa, desde que o servidor ele expresse a aquiescência, tá? Do jeito que está aqui, ó, expressa a aquiescência do professor. Então o professor tem que falar: eu quero reduzir, eu não quero reduzir. Hipótese em que a remuneração ela será proporcional à nova carga horária.
Se você aceita, por exemplo, uma remoção, mudança de lotação com redução do número de aulas, com redução, na verdade, uma redução da carga horária, é claro que a remuneração ela é proporcional ao que você trabalha. É diferente o trabalhador que pega, por exemplo, que efetiva com 10 aulas ou com 12. O número mínimo é 5, tá, pessoal? Aí você vai 5, 6, 7, quantas aulas forem necessárias ali na instituição de ensino. E aí, nesse caso, se você tem uma redução de carga horária, lógico que você vai receber proporcional. Tancredo, você está falando lógico. Eu tenho que falar para todo mundo, até para aquele que está entrando agora e não entende o procedimento. Porque senão o servidor ele entra com 16 aulas, pede mudança de lotação ou remoção, assina lá que aceita redução, aí vai para outra escola e fala assim, meu salário diminuiu. Por que diminuiu? Porque você está menos tempo na regência, meu amigo. Se você está menos tempo na regência no módulo 1, que é efetivamente a aula dada, é claro que a redução do módulo 2 também haverá, porque ele é um terço fora da regência, mas ele é proporcional ao número de aulas dadas em sala de aula. Por isso que uma pessoa que dá 16 horas aulas semanais no estado de Minas Gerais, ela tem 8 horas fora da regência, porque um cargo é de 24 horas. 16 mais 8, 24. Entendeu por quê, pessoal? É assim que funciona. Aí às 8 horas tem aquele lance lá, né, das 4 horas em local de livre escolha do professor, né? E as outras aulas, uma em caráter de reunião coletiva 2 horas, as outras 2 horas em reuniões individuais. O que reuniões individuais? Não existe. Não é reunião individual. Na verdade, é atividades individuais na escola. Tá bom? Muito bem. Bom, é isso aí. Então, eu acho que todo mundo está entendendo. Vou passar aqui para o parágrafo 3º. Acompanhe comigo. Ocorrendo empate na aplicação do disposto do caput deste artigo, será dada preferência sucessivamente ao servidor com, vamos lá, pessoal, maior tempo de serviço na função. Tá, pessoal? Na função, na unidade de ensino. Trabalho de professor a vida toda é na função. Função de professor, ATB, ASB, especialista, função. Tá joia? Tranquilo. Maior tempo de serviço na função na rede estadual de ensino. Então, primeiro é na unidade de ensino, segundo na rede estadual de ensino, e aí vem o último critério, que é a idade maior. Bem tranquilo de entender, acho que não há dificultador nenhum, né, gente? Tá bem fácil da gente entender, então nós podemos passar esse ponto aqui. Perfeito, vamos destacar aqui. O tempo a ser computado para efeito do disposto no inciso 1 do parágrafo 3º deste artigo é o tempo de serviço na função, nós já falamos aqui, ó, na unidade de ensino, apurado a partir do exercício em decorrência de nomeação. Tá, pessoal? Estabilidade e ou da última movimentação ocorrida. Porque às vezes o servidor, tem caso servidor que trabalha numa escola, aí sai, aí depois ele pede remoção, né, ou mudança de lotação, aí ele volta para a escola. Então é uma situação que, olha aí o que está dizendo o parágrafo 4º aí, fica atento aí. Agora o artigo 23 está falando que é vedada a ampliação de carga horária. Vamos dar um destaque aqui, né, nessa situação aqui, porque é vedada a ampliação da carga horária do professor que se encontra nas seguintes situações. Então você não vai ampliar a carga horária do servidor que está assim, ó, afastamento legal, tá, pessoal? Legal, viu? Não é afastamento ilegal, não. Afastamento legal também é vedada a ampliação de carga horária do professor. Ajustamento ou readaptação funcional. Lembra do vídeo 1 que eu falei do ajustamento funcional? Ainda mandei um abraço lá para a colega servidora. Tá? Vedado ampliar a carga horária de servidor de ajustamento funcional. Ele tem ajustamento funcional. Como é que você vai dar ampliação de carga horária para ele? Com aulas decorrentes de desenvolvimento de projetos, ainda que autorizados pela Secretaria de Estado de Educação. Tem uma turma aí, por exemplo, atuando aí no Profip, lá na escola de formação. Eu entendo, apesar de que, bom, não vou dizer que são projetos, né? Mas aí é um desvio de função aí, né? Você tira o professor de sala de aula, manda lá pro Profip,
faz um processo seletivo legítimo dentro da rede, mas você está tirando um professor que está acostumado a lecionar, que tem por prioridade lecionar, a priori é lecionar, a primícia é lecionar, e você está levando para fazer projeto lá na Secretaria de Estado de Educação. Bom, aí cada um comenta o que achar aí, tá? Vou fazer o seguinte, vamos continuar com o vídeo porque eu estou fazendo por sessões, mas nós estamos chegando aqui na sessão 4, que vai falar sobre a extensão da carga horária do professor efetivo. Vamos continuar com o vídeo, né, para não ficar um vídeo muito curtinho também. Tá aqui, ó, da extensão da carga horária do professor efetivo. Então a colega tem razão quando a gente está fazendo um vídeo aqui, atendendo mais professor efetivo. Mas você é professor designado, você fez o concurso 03-2023, que aliás quero fazer uma observação em relação a esse concurso, viu? Governo, pelo amor de Deus, né? Governador, secretário de Educação Igor de Alvarenga, diretor de escola, inclusive soube que foi um ótimo gestor na instituição de ensino pela qual atuou como gestor escolar, né? Foi um excelente gestor e é por isso que está como secretário de Educação, diferentemente de muitos governos que nós tínhamos representantes da pasta, da categoria, né? Hoje atuando aí para o governo do Romeu Zema. Muito bem. Veja bem, esse concurso público, embora nós tenhamos aí conhecimento da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação séria, é uma fundação... Mas aqui, o grau de exigência da prova, dificuldade, foi 70%, governador. Secretário, 70%. Eu não sei se o senhor sabe, muitas pessoas não passaram nessa prova, estudaram. Uma bibliografia, com todo o respeito que eu tenho à secretaria e à fundação, uma bibliografia genérica. Vamos começar por aí, uma bibliografia genérica, que pegou muita gente de surpresa. Não estou me referindo à legislação educacional, porque quem fez o curso da plataforma se deu bem, quem fez cursos aí por fora se deu bem, porque a legislação educacional não estava difícil. Né? Todo mundo que leu a prova de legislação educacional falou, a prova não estava difícil. Mas as outras questões, as outras provas não estavam fáceis. Nós tivemos correções de provas por especialistas no YouTube aí, porque eu acompanhei, porque eu também faço canal de educação, porque eu faço vídeo também pelo YouTube, e eu assisti várias correções de provas de professores que falaram, olha, é essa questão aqui, muito provavelmente vai ser, e não era, pessoal. Pode ser que ganhe recurso, pode ser o quê, tá, mas não era. Então, assim, um sentimento de tristeza muito grande na rede estadual de ensino após a prova do magistério e um sentimento de profunda decepção na prova do pessoal administrativo. Tem que rever isso aí. Então, fazer concurso público desse jeito, tem que detalhar melhor essa bibliografia para as pessoas estudarem. Ficou muito, sabe? Ficou muito... É difícil de entender. Então, eu peço... que vocês, no próximo concurso público, que o resultado está aí, daqui a pouco vocês vão apresentar os dados, né? A estatística. Mas o sentimento, eu posso estar errado aqui, mas o sentimento que eu tive, pelo menos na nossa instituição de ensino, nosso grupo, pessoal, é de que nós tivemos muitas reprovações, que a prova realmente não estava uma prova fácil. Ah, mas é concurso público, a ideia do concurso público é essa mesmo. Tá bom, tudo bem. Nós estamos falando de uma instituição séria que é a Fundação Getúlio Vargas. A gente sabe que é realmente difícil mesmo. Mas 70%, secretário? 70% o grau de dificuldade de uma prova? Ou número 70, vai saber, não sei se é 70%. Não sei nem como é que fala isso. Mas em uma escala T100 é 70, o nível de dificuldade, pessoal. Então, é decepcionante. Então, fizeram o concurso público, mas desse jeito, difícil. Quer dizer, ninguém pode reclamar, porque concurso público teve, mas fizeram concurso para ninguém passar. Essa que é a grande verdade. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, peço desculpa para todos vocês aqui. Vamos entrar no assunto aqui, porque o assunto é extensão da carga horária do professor efetivo. Seção 4, artigo 24 dessa importante resolução 4925 de 10 de novembro de 2023. Acompanhe comigo na tela para você.
Artigo 24, a carga horária semanal de trabalho de professor, pessoal regente de aulas efetivo, ela poderá, veja bem, eu vou até marcar essa palavra aqui, ó, poderá ser acrescida de até 16 horas aula. Poderá. Para ministrar as aulas da composição do agrupamento do componente curricular para o qual seja habilitado da unidade de ensino onde está em exercício. E sempre registrado em ata. Mas veja bem, o servidor que é efetivo, a carga horária semanal de regente de aulas, ela pode ser acrescida até 16 para administrar as aulas. É só registrar em ata. A extensão da carga horária no ano letivo, ela será obrigatória. Ela também será opcional. E ela pode ser também permitida. Ela é obrigatória, pessoal. Vamos falar sobre isso? No caso de professor com jornada de semanal inferior a 24 horas semanais. Então ela é obrigatória, essa extensão, no caso de professor com jornada semanal, inferior a 24 horas semanais. Até esse limite. Desde que as aulas destinadas ao atendimento da demanda da unidade de ensino sejam decorrentes de vacância e no mesmo componente curricular da titulação do cargo do professor de educação básica. Então, veja bem, extensão de carga horária, ela é obrigatória no caso de um professor que tem uma jornada semanal inferior a 24 horas até esse limite. E aí tem aqui, ó, desde que as aulas destinadas ao atendimento da demanda sejam decorrentes de vacância e no mesmo componente curricular, tá? O professor seja habilitado no componente curricular do cargo de que é titular. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que apresentar para vocês. Então, se é um professor com jornada semanal inferior a 24, até esse limite, nós temos a situação em que a extensão de carga horária é obrigatória. Ela é opcional quando se tratar de aulas destinadas ao atendimento da demanda da unidade de ensino, em componente curricular, que aí, no caso, diferente da titulação no cargo de professor. Ou ela é permitida, é opcional, na verdade, né? Opcional, em caráter de substituição. Ou ela é opcional quando o professor que cumpre jornada semanal de 24 horas semanais em seu cargo. Tá bom? Agora, ela também pode ser permitida, né? Aí seria em caráter excepcional ao professor que é não habilitado no componente curricular das aulas disponíveis para extensão. Desde que, então se autoriza que permite, no caso de não habilitado, em caráter excepcional, desde que não haja na localidade professor habilitado para subir as aulas, ainda que como convocado temporário. Não haja na localidade professor que atenda aos requisitos estabelecidos no artigo 12 e 15 desta resolução. Para atribuição da extensão de carga horária obrigatória, em localidades com vigência de concursos, e temos concursos vigentes aí, pessoal, regidos por editais dessa secretaria, deve-se resguardar o número de vagas estabelecido nesse edital. Isso aqui é importante dizer, porque é o seguinte, a Secretaria de Educação ela acabou de fazer um concurso público aí, o 03-2023, mas ainda existe um concurso vigente, não é do 03-2023 que eu estou falando, é o 07-2017. Então, alguns cargos, inclusive agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, dia 18/11, já estão chegando servidores efetivos nomeados aí para a escola. E logo, logo chegarão os movimentados. Então, você deixa assim essas aulas separadas, porque pode chegar um servidor efetivo e assumir aquelas aulas ali. Então, é uma situação complicada, porque você tem que deixar separado no quadro de horário essas aulas por enquanto, porque está aqui, ó, para atribuição da extensão de carga horária obrigatória em localidades com vigência de concursos regidos por editais dessa secretaria, 07-2017, e em breve, né, ano que vem, 03-2023,
deve-se resguardar o número de vagas estabelecidas no edital. Então, ano que vem, provavelmente, isso vai acontecer em relação ao 03/2023. Mas já está valendo o parágrafo 2º para o edital 07/2027, que está acabando, viu? Que está acabando, tá, pessoal? Esse edital que parece fevereiro, março, abril, eu acho que até abril ou maio, acabou a vigência dele. É só colocar no Google aí, ó, vigência do edital 07/2017, que aparece na hora a informação para vocês. Ele foi prorrogado em função da pandemia, mas está acabando agora, daqui 3, 4, 5 meses aí. Tá bom? No parágrafo seguinte, terceiro, está dizendo o seguinte: a solicitação da extensão de carga horária opcional e permitida é chamada de AEJ, tá? Toda vez que for adicional de extensão de jornada, é AEJ. Ela deverá ser requerida pelos professores interessados no período de atribuição da composição do agrupamento de aulas. Em sua totalidade. Isso aqui é importante falar, porque quando o professor desiste da extensão de jornada, ele tem que desistir da sua totalidade, tá, pessoal? Aí ele pega 6 aulas de extensão, eu tô a fim de desistir de uma turma, eu vou desistir de 2 aulas. Não existe. Quando você desiste da extensão de jornada, você perde toda a extensão. Tá? Fica atento nisso aí. Isso aqui é a aula que a gente tá dando para vocês. Mas tá aqui, ó, no parágrafo 3º da 49/25. Ele tá dizendo isso aqui? Não, mas logo vai dizer, você vai ver ali, tá? Então tá aqui, ó, a gente tem que ter ler nas entrelinhas também, ó. Se ela deverá ser requerida pelo professor interessado no período de atribuição de composição, agrupamento de aula em sua totalidade, se você larga tudo também. E ou quando surgir durante o ano letivo, porque pode ter durante o ano letivo, você oferece quem primeiro? Sempre o servidor efetivo. Faz o requerimento padrão, solicitação, provavelmente pode ser que tenha nessa resolução, com registro em A. Direção de escola tem que registrar tudo, viu? Eu peco por não registrar algumas coisas, mas a gente tem um costume, sim, de fazer registro. A secretaria sempre faz, registra tudo. Registra tudo. A gente fica só, às vezes, conversando, mas palavras não valem na hora que você tiver ali que provar, que nós somos funcionários públicos, né? Palavra tem a questão do princípio da boa-fé. Mas o princípio da boa-fé por si só ele não vai valer não, gente. O pessoal vai querer o registro em ata. E na hora que o professor tiver ali que entrar na justiça, ou mesmo alguém quiser processar o Estado de Minas Gerais, o documento formalizado, o documento formal, o documento escrito, ele é muito importante. Você enriquece mais o processo. Entendeu? Por isso que a secretaria aqui sempre coloca assim, ó, registra em ata. Uma coisa é o patrão, né? Empresa particular falar e falar, eu falei, acabou. Mesmo assim ainda tem problema, hein? Parágrafo 4 diz o seguinte: o servidor ocupante de 2 cargos de professor somente poderá assumir a extensão de carga horária, e tem um limite, né, pessoal, que é de 32, mas pode passar de 32, tá? Porque às vezes tem as aulas de exigência curricular. Vamos dar um exemplo? Dá um exemplo para vocês. O professor trabalha com língua portuguesa. Qual que é o regime básico? 16. Mas às vezes ele tem 4 turmas. Às vezes não, ele tem 4 turmas. Se tiver aula disponível na escola, né? Porque a grade curricular, a matriz curricular fala que são 5 aulas de língua portuguesa no ensino regular, nos anos finais do ensino fundamental. São 5 aulas de português. São 5 aulas de matemática. Então ele trabalha com 4 turmas. 4 vezes 5, 20. Então é 16 mais 4 de exigência curricular. Então, por isso que está falando aqui, ó, não exceder 32, mas excluídas desse limite as aulas obrigatórias por exigência curricular. Então pode chegar a ter 40. Porque às vezes numa escola tem 4 turmas, na outra escola tem 4 turmas, 2 cargos na rede estadual de ensino. É 16 mais 4 mais 4. 40. Desde que seja possível o cumprimento da carga horária integral obrigatória. As aulas assumidas por exigência curricular serão computadas além do limite estabelecido no caput deste artigo. É vedada a extensão de carga horária ao professor parcialmente excedente, que faz complementação de carga horária em uma outra unidade de ensino da localidade.
É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se encontra afastado do exercício do cargo, com exceção de algumas situações abaixo aí que nós vamos apresentar na tela para vocês nesse momento. Então, é vedada, não pode, pessoal, atribuir extensão de carga horária ao professor que se encontra afastado do exercício do cargo. Com uma ressalva. Existe uma situação que pode. Lembra do vice-diretor? Ele pode. Na nossa escola mesmo nós temos um vice-diretor, ele tem extensão de carga horária, tem extensão de aulas. Ele tem um adicional de extensão de jornada. Então ele tem vice-direção num turno e no outro turno ele tem extensão de jornada. Tem um adicional de extensão. Ele dá aula de manhã e dá aula à tarde também. 12 aulas. Ao professor efetivo em exercício na função de vice, ele pode ser concedido extensão de carga horária, a ser cumprida na regência de aulas, na unidade de ensino de exercício, onde exerce a vice-direção. É isso mesmo. Em turno distinto e compatível com o exercício da sua função. Tá? Então não há problema em relação a isso. No artigo 25, vamos lá. A extensão de carga horária, ela será concedida ao professor regente de aulas a cada ano letivo e cessará imediatamente quando ocorrer. Então, a extensão de carga horária, ela será concedida ao professor regente de aulas a cada ano letivo. Por isso que quando a gente organiza o quadro, a gente pergunta. A gente nem pergunta, às vezes o professor mesmo chega pra gente e fala, eu quero extensão de aula ano que vem, quero continuar com a extensão. Aí ele formaliza, registra, tá tudo direitinho. Mas ela cessa, se você pede, é concedido na regência de aulas, cada ano letivo, e ela cessará imediatamente quando ocorrer. Vamos lá. 1. Desistência do servidor. O servidor pega e desiste. Nas hipóteses do inciso 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 24. Então, no 2 é o opcional, né? E na 3, permitida. Nós acabamos de ler essa informação aí. Redução do número de turmas ou de aulas na unidade de ensino em que estiver atuando. Aí, no caso, existe até dispensa do servidor quando existe redução do número de turmas e de aulas, né, pessoal? Mas nós estamos falando aqui de extensão de carga horária. Perde a extensão porque houve redução do número de turmas e aulas. Retorno do titular quando a extensão resultar de uma substituição. Você pode pegar extensão em cima de substituição? Pode. Não há problema nenhum. Tá? Mas retornou o titular, perde a extensão. Provimento do cargo. Provimento do cargo, servidor efetivo, nomeação, exceto na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 dessa resolução. Me parece que o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 é obrigatório. Aqui, ó, inciso 1, parágrafo 1º, a extensão da carga horária do legislativo é obrigatória. No caso de professor com jornada semanal inferior a 24 horas até esse limite. Então, o que está falando aqui é que a extensão de carga horária será concedida ao PEB a cada ano letivo e cessará imediatamente quando ocorrer o provimento do cargo, exceto na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24. Que ali era obrigatória, né? Entendeu? Ele estava dando menos de 24 aulas semanais, ministrando essas aulas, tinha uma redução, era menor, né? E aí, nesse caso, não existe uma exceção aqui. Movimentação de professor, que deve acontecer em breve, viu? E, aliás, muitos servidores que serão convocados para as escolas estaduais, na chamada online, vão passar por isso. Chegar na escola, nossa, fiquei comemorando lá, poxa, ganhei, peguei uma escola legal, e chega lá, ah não, houve movimentação de servidor, não existe essa vaga mais. Aí você vai para a segunda rodada, tá, gente? Não tem problema não que o diretor preenche lá no campo, no chamado campo de preenchimento de vaga, ele coloca lá que não foi erro seu, foi porque houve, você não assumiu a vaga porque houve movimentação de servidor, provimento de servidor, chama, tá? Beleza? De qualquer forma é provimento.
Provimento de concurso por movimentação interna, o servidor que pediu remoção, mudança de lotação, e os dois tipos de remoções aí. Afastamento legal superior a 60 dias para licença de tratamento de saúde. Então quer dizer que se eu pegar 61 de licença, eu perco a extensão? Perde, pessoal. Perde. Tem gente que perde férias prêmio, não perde? Férias prêmio, tem direito a 2 meses de férias prêmio, perde a extensão também. Ao sair as férias prêmio, ele tem que assinar um termo de desistência da extensão de aulas. Tem gente que não tira férias prêmio por causa disso, porque vai perder a extensão de aulas. Tá? Então fica atento aí. Afastamento legal superior a 60 dias para LTS, consecutivos ou não, hein? Que ultrapassem 60 dias do ano. Então você deu o exemplo aqui das férias prêmio, mas pode ser LTS também. Pegou 15, depois pegou mais 15, depois pegou mais 20, depois pegou, enfim, contou 61. Tá? Agora existe uma situação, aí você perde, mas existe uma situação que você não perde, que é essa aqui, ó, licença maternidade. Nesse caso está resguardado, porque está preservado aqui não o direito do trabalhador, mas o direito da criança. O legislador, ele pensou na criança, ele não pensou no trabalhador, ele pensou na criança. Tá? Resultado insatisfatório da avaliação do desempenho individual. Requisição de aulas, professor efetivo, habilitado no componente curricular específico, quando assumidas por docente não habilitado. Ocorrência de faltas em número superior a 10% da carga horária mensal. Então você pega lá o anexo 1 lá, que vai falar da carga horária semanal e mensal, calculou os 10% ali, ultrapassou, perde a extensão de aula. Porque pegou a extensão, aí começa a faltar, vai perder a extensão de carga de jornada. Tá? Incluída a extensão excetuada as faltas motivadas por licença denegada. Tá bom, pessoal? Fica atento nisso aí, porque tem essa questão que tem uma exceção aí das faltas. Isso aqui são as faltas comuns, né? Mas tem faltas por LTS que às vezes você justificou, mas ela foi negada por alguma razão. Lá na CEPLAG, por exemplo, na DAG, né? Ipseng, às vezes recusou a situação. Perícia. Você passou lá pelo DAG, pelos médicos do Estado, e essa licença foi denegada. Mas você estava de boa fé, já de afastamento legal, e tem que comprovar com o atestado médico, com o CID, com o protocolo que você encaminhou, mas foi negado, perde extensão. Tá bom, pessoal? A desistência do professor, quando ocorrer, ela abrangerá a totalidade das aulas assumidas como extensão de carga horária, exceto as que constituem exigência curricular. Lembra que eu falei agora há pouco? Perde tudo. O professor selecionado para atuar como curador, tutor, orientador do ICEB poderá renunciar parcialmente ou na sua totalidade à extensão da carga horária já concedida para assumir a extensão referente ao exercício das funções do programa. O professor com extensão de carga horária não obrigatória e desejar se afastar por motivo de férias prêmio por período superior a 1 mês no ano, deverá, superior a 1 mês, tá? Deverá, antes do afastamento, formalizar a desistência da extensão. E ao retornar do afastamento, ele pode candidatar-se, né? Porque tem todo o critério para você assumir aulas, turno, função, né? Para poder candidatar-se a assumir composição, agrupamento de aulas que surgir para a extensão. Então, pediu férias prêmio para o período superior a 1 mês. Eu lembro que o próprio professor é 1 mês, né? Concede 1 mês ou 2. Aí depende do professor, mas tem que largar isso, tem que formalizar a desistência da extensão. Acabei de falar que tem gente que não pede férias prêmio, não goza de férias prêmio por causa disso. Porque precisa daquele recurso. O salário é tão alto, né? Que às vezes a pessoa prefere ficar ali na função e não usufruir de um benefício. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Mas imagina, né, pessoal? O servidor está ali usufruindo do regime básico, porque ele não vai dar aula de extensão. Isso aqui, a extensão é um plus na remuneração do servidor.
Então o legislador não vai pagar, a não ser nos casos de licença maternidade. Nós acabamos de falar. Na hipótese do inciso 7 deste artigo, somente poderá ocorrer nova atribuição de extensão de carga horária quando o professor apresentar resultado satisfatório em período avaliatório subsequente. Esse é o caso do servidor que teve uma avaliação de desempenho satisfatória. Na ocorrência da hipótese prevista do inciso 1 a 9 desse artigo, o professor somente poderá concorrer à extensão da carga horária no ano subsequente. Eu não vou ler tudo aqui porque é grande, né, pessoal? Mas os incisos 1 a 9 aqui nós acabamos de apresentar. Excetua-se da extensão obrigatória, né, as disposições do inciso 1, 6 e 7. Qualquer coisa, você para o vídeo. Tá aqui, ó, 1, 6 e 7. Tá? Então, para o vídeo, dá uma lidinha aí. Então, vai situar da extensão obrigatória essas situações. Ao assumir a extensão de carga horária, o professor ele fará jus ao adicional por extensão de jornada. Isso aqui está amparado pelo decreto 46.125, no artigo 7º, tá, desse decreto de 2013. Adicional por extensão de jornada. Quer entender um pouquinho? Decreto 46.125 de 2013. E esse AEJ, que é o adicional por extensão de jornada, ele será pago durante as férias regulamentares, com base na média dos valores percebidos a este título no ano anterior. E para encerrar aqui o nosso vídeo, nosso terceiro vídeo nessa série de vídeos que trata sobre a resolução 4925, nós vamos aqui, pessoal, ler o parágrafo 2º, está escrito o seguinte: o adicional de extensão de jornada, tá? Adicional por extensão de jornada, a que se refere o artigo 35 desta lei, essa lei das carreiras, né? Com redação dada pela lei 20.592, leiam essa legislação importantíssima, tá, pessoal? Ele poderá integrar, mediante uma opção expressa do servidor, a base de cálculo de contribuição previdenciária de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64/2002. Mais uma legislação importante para ler. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai assumir o AEJ, o adicional por extensão de jornada, a direção da escola, a secretaria, pergunta se você quer que desconta na folha ou não. A maioria diz que não. Eu acho isso um erro, tá? Um erro. Ah, mas eu quero dinheiro. Se você ficar 10 anos na situação de adicional de extensão de jornada, você leva para a contribuição previdenciária. É só isso que eu tenho para falar para vocês. 10 anos já é J, você leva. Você leva. Por isso que, sim. Você vai fazer carreira no Estado? Você quer trabalhar no Estado? Ou você vai trabalhar só um ano? Ah, não, vou ficar só 2 anos. Então, tudo bem. Ah, mas a EJ leva para a contribuição previdenciária. Eu sempre oriento que sim. Agora, se for ali um servidor que não está preocupado com isso, tô ligando, eu quero é que já somos muito taxados, né, vamos dizer assim, né, muito imposto, aí tudo bem. Estamos encerrando mais um vídeo aqui, pessoal, falando da sessão 3, né? Dessa importante resolução, finalizando a sessão 3 e 4, né? Sessão 3 e 4 dessa importante resolução 4925. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a sessão 5 da atribuição de turmas, aulas e funções no CISADP. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.